Você já deve ter visto em filmes, em séries, em livros e até mesmo em videogames alguns animais pré-históricos, como por exemplo os dinossauros. E é muito comum a gente ver um paleontólogo falando que esses bichos têm milhões e milhões de anos. Mas como é que o paleontólogo sabe que esses animais têm milhões de anos? É isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Bom, meu nome é Silveira, eu sou estudante de biologia e vamos falar sobre esse tema. As técnicas utilizadas para você saber as idades desses fósseis são o que a gente chama de datação. E aqui nesse vídeo eu vou apresentar 3 tipos de datação. E sem mais enrolação, vamos para o primeiro tipo logo. O primeiro tipo de datação é o que a gente chama de datação absoluta ou datação numérica. Ele possui esse nome porque eu vou ter uma idade relativamente exata depois de eu fazer essa datação. E ela é dada pelo que a gente chama de isótopos radioativos. Para você entender isso, o que é um isótopo? Isótopos são basicamente diferentes átomos que possuem o mesmo número de prótons. O átomo ele é formado de vários elétrons que rodeiam um núcleo e nesse núcleo você tem prótons e nêutrons. O número de prótons é o que determina o elemento que esse átomo é. Ou seja, quando você olha aquelas letrinhas na tabela periódica, aquelas letrinhas são determinadas pelo número de prótons que possuem o núcleo de um átomo. Isso faz com que um mesmo elemento possa variar o número de nêutrons, por exemplo, como é o exemplo do próprio carbono. O átomo de carbono ele possui 6 prótons no seu núcleo. Você tem 3 isótopos do átomo de carbono. Carbono 12 é o que possui 6 prótons e 6 nêutrons no núcleo. Carbono 13 possui 6 prótons e 7 nêutrons no núcleo. E o carbono 14 possui 6 prótons e 8 nêutrons no núcleo. Mas acontece um fenômeno com alguns isótopos, principalmente aqueles que possuem um número diferente de prótons e nêutrons, que é a perda de alguns prótons ou alguns nêutrons. Essa perda dessas partes do átomo são o que a gente chama de decaimento. Esse decaimento é dado por um período de tempo. Esse período de tempo é o que a gente chama de meia-vida. A meia-vida é o tempo que demora para metade de uma amostra de um determinado isótopo radioativo decair pela metade. Ou seja, se eu pego, por exemplo, o átomo de carbono 14, e eu pego uma amostra cheia de carbono 14, com exatos 200 gramas do carbono 14. Eu não sei como eu faria isso, mas é só um exemplo para você entender. E eu analisar essa amostra com o tempo, vai ter um determinado momento que eu vou perceber que a maioria desse carbono 14 decaiu de carbono 14 para nitrogênio 12. Quando eu tiver só 100 gramas de carbono 14, ou seja, metade do que era no começo, eu cheguei no ponto que é a minha meia-vida do carbono 14. No caso do carbono 14, essa meia-vida é de 5.700. Se eu souber o momento em que aquela amostra começa a decair os seus átomos, sem ter reposição daqueles átomos, eu posso calcular assim quanto tempo faz desde que você começou a ter esse decaimento. E você possui inúmeros tipos de isótopos radioativos que possuem essas mesmas propriedades. E dessa forma você tem uma vastidão de métodos que podem dar diferentes tipos de datação. Diferentes isótopos radioativos são bons para datar diferentes materiais e para datar diferentes datas também. Por exemplo, o urânio e chumbo é muito bom para datar rochas e para datar bilhões e bilhões de anos. Enquanto o carbono 14 não é nem um pouco útil para datar rocha, mas é útil para datar madeira e pode datar até 60 mil anos. Esse limite de idade que um isótopo radioativo é capaz de datar é simplesmente porque depois de um tempo você teve tanto decaimento que a amostra se torna tão pequena, mas tão pequena, que qualquer coisa pode interferir. Qualquer tipo de contaminação vai interferir muito na datação daquela amostra. Mas agora que você entendeu datação absoluta, vamos para o segundo tipo de datação, que é a datação relativa. Vamos supor que eu tenho uma sala, e nessa sala eu tenho 4 pessoas. Essas 4 pessoas são uma criança, um adolescente, um adulto e um idoso. Eu não sei a idade de nenhuma dessas pessoas, mas eu consigo, a partir da inferência, fazer uma fileira que vai do mais novo até o mais velho. Perceba que eu não cheguei na idade absoluta de nenhum. Eu não bato o martelo e falo, esse idoso tem 80 anos. Não tem como fazer isso. Mas definitivamente um é mais velho do que o outro e eu consigo perceber. Eu consigo fazer algo muito parecido com fóssil. É exatamente isso que é a datação relativa. Mas eu preciso saber de alguns princípios também para eu fazer esse tipo de coisa com fóssil. E para isso a gente precisa observar algumas formações geológicas, como é o exemplo do Grand Canyon, famosa formação geológica dos Estados Unidos. Perceba que o Grand Canyon ele possui claramente várias camadas nessa rocha. Ou seja, eu tenho listras mais escuras e mais claras. Essas camadas são muito típicas de uma rocha sedimentar. Eu não vou entrar muito em detalhe do que é, mas basicamente é uma rocha feita de sedimentos. Sedimentos são pequenas partes, pequenos fragmentos de outras rochas, e eles se juntam e formam uma rocha só. Eles se juntam por um processo chamado de deposição. Basicamente
basicamente, esses sedimentos eles podem ser transportados de várias formas. Elas podem ser gravidade, pode ser o vento, pode ser a correnteza de um rio, até que em um momento ela vai parar em um determinado lugar. E essa deposição ela possui algumas propriedades que geram alguns princípios. O primeiro princípio é o princípio da horizontalidade original, que basicamente diz que essas deposições provavelmente foram feitas de forma horizontal. O segundo princípio, e é meio óbvio, é o princípio da superposição, que diz que para uma camada nova ser depositada em cima de uma camada antiga, ela tem que ser depositada em cima. Ela não tem como ser depositada embaixo. Então, quando eu olho uma rocha cheia de camadas, eu sei que as camadas mais acima são as mais novas, enquanto as mais abaixo são as mais antigas. Isso funciona para a maioria das rochas sedimentares, mas é muito importante a gente lembrar que alguns fenômenos geológicos podem causar dobras nessas rochas e até mesmo inversões nessas rochas, causando uma determinada variabilidade. Se a rocha ela foi invertida, a camada mais acima é a camada mais antiga. Mas a gente consegue detectar esses fenômenos geológicos, então a gente consegue meio que fugir deles. E o terceiro princípio fala basicamente sobre quando essas rochas elas possuem algum tipo de fratura. Essa fratura pode ser causada pelo calor do sol, pelo vento, por vários fenômenos naturais. Essas fraturas causam rachaduras e nessas rachaduras você pode ter uma coisa chamada incrustação. Incrustação é quando algum tipo de sedimento entra e forma uma rocha ali dentro, ou até mesmo magma entra e forma uma rocha magmática ali dentro. Então, quando eu vejo uma incrustação, essa incrustação é necessariamente mais antiga do que a rocha inteira. Silveira da edição aqui falando, porque o Silveira da gravação cometeu um erro bizarro. Porque se eu tenho uma rocha original e ela sofre uma rachadura por intemperismo e erosão, e você tem uma incrustação que acontece dentro dessa rachadura da rocha que já existia, a incrustação é necessariamente mais nova. Obviamente, eu errei ali, mas fica a correção. Volta com o vídeo. E dessa forma, se eu encontro fósseis em uma formação de rocha sedimentar, eu consigo saber que os fósseis que estão mais acima são mais novos do que os mais abaixo. Assim como eu consigo saber que a criança é mais nova do que o idoso, que o adolescente e que o adulto. Beleza, isso funciona muito bem para uma formação geológica só. Mas e se eu tiver formações geológicas diferentes, fósseis em formações geológicas diferentes? A gente tem uma coisinha que pode ajudar em alguns casos. Não é sempre útil, porque nem sempre tem, mas quando tem, é legal. Que é o que a gente chama de fóssil característico, ou fóssil de idade. Esses são fósseis de indivíduos de espécies que viveram por muito pouco tempo. Um exemplo é o Periphintes tiziane. Esse fóssil que você está vendo na tela é de um amonite que viveu do Jurássico Médio ao Jurássico Superior, ou seja, um espaço muito restrito de tempo. E o que acontece é que, como eu sei que ele é muito restrito a um tempo muito específico, se ele estiver em qualquer formação geológica do mundo, eu sei que os fósseis que estão naquela camada que ele está são do Jurássico Médio ao Jurássico Superior. E assim, se eu tiver ele em duas formações geológicas diferentes, eu consigo fazer uma determinada limitação, uma datação relativa entre duas formações geológicas completamente diferentes, mesmo que elas sejam uma em cada lado do mundo. Entendendo a datação relativa, a gente chega no terceiro método de datação. Esse terceiro método de datação que eu vou apresentar, vai ter muita gente que vai falar que não é datação. E essas pessoas não estão completamente erradas. Porque você não vai chegar em uma datação nem relativa, nem absoluta, mas é um método que pode corroborar, e é usado muitas vezes para corroborar as datações de fósseis, que é a datação por paleomagnetismo. O paleomagnetismo é o estudo de como era o campo magnético da Terra no passado. A gente sabe pela análise de rochas que o polo magnético do planeta Terra sofreu algumas inversões durante a história do planeta. Isso acontece porque alguns dos minerais que formam essas rochas conseguem interagir com esse campo magnético. Então a forma qual ele apresenta na rocha, às vezes nos entrega muito sobre como era aquele polo magnético daquela época. E como é que isso pode ajudar a gente na datação. Vamos supor que eu encontro um fóssil de T-Rex e eu dato que aquele fóssil de T-Rex tem 58 milhões de anos. E eu sei que há 58 milhões de anos o polo magnético da Terra estava invertido em relação ao que ele é atualmente. Eu não sei exatamente se ele estava invertido há 58 milhões de anos, é só um exemplo. Eu consigo analisar a rocha que está em volta daquele fóssil para ver se aquela rocha é de um planeta Terra que estava com o polo magnético invertido ou não. E se tiver com o polo magnético invertido, eu corroborei com a datação que eu acabei de fazer do fóssil de T-Rex. Ou seja, é mais provável que aquela datação esteja correta. Por isso que eu disse, não é exatamente datação, mas pode corroborar no meu estudo de datação e é usado algumas vezes para isso. Bom, esse foi meu vídeo sobre datação. Se
Se você gostou, deixa o gostei aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você tiver qualquer tipo de sugestão ou feedback, comenta aqui que eu vou ler. E se você quiser me ajudar a melhorar meu trabalho, comenta o que você acha que eu posso melhorar. Outra coisa, todas as fontes que eu usei para tirar informação para esse vídeo estão aqui embaixo. Ou seja, você achou o vídeo interessante, quer se aprofundar um pouquinho mais no tema? Abre ali, lê. Você não confia em mim, quer saber se eu estou falando besteira? Lê também, porque eu posso ter falado besteira, eu posso ter interpretado alguma coisa errada. E como sempre, o meu nome é Silveira, eu sou estudante de biologia e eu faço vídeos sobre ciência aqui na internet.